Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família, desta quarta-feira, nesse mês da Bíblia, já encerrando o mês da Bíblia. E ontem nós falávamos no nosso programa do ato conjugal, da intimidade do casal, da relação sexual. E hoje vamos falar da comunhão conjugal. Mas antes, vamos só voltar um pouquinho lá no livro do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que seja semelhante. Gênesis 2:18. Ou seja, a mulher foi criada da costela do homem, como a gente sabe disso, Eva. Por que ela foi criada do lado? Justamente para ser companheira. Olha só, tem todo um sentido, Para ser companheira do homem. Ou seja, não é acima, não é para baixo, superior, inferior, não. É ao lado, É caminhando junto. A mulher foi criada para fazer companhia para o homem, para ser companheira, Para estar ao lado. São Paulo que vai dizer isso para nós, E nós já falamos aqui de ser suporte, dar suporte um para o outro, caminhar juntos. Quando nós casamos, o nosso interesse deve se tornar um interesse comum. O que é se tornar uma só carne? Agora não existe as minhas coisas, agora é as nossas coisas. Perceba quanto que isso é importante? A comunhão é isso, Comunhão é fazer comum, É se tornar comum. Aquilo que era meu, agora é nosso. Da minha família, da minha mulher, do meu esposo. Ou seja, tudo é nosso. Tudo que nós fazemos, trabalhamos e conquistamos juntos, De dar suporte. Os meus sofrimentos são os sofrimentos dela, dele também. É muito importante a gente perceber isso, Trata-se de uma existência de comunhão. E nós já falamos, o ser humano não é feito para a solidão. Por isso que Deus criou, o sacramento do matrimônio, que parte do coração de Deus. Por isso que Deus criou a mulher, porque o homem não é feito para a solidão. Se o homem fosse viver sozinho, imagine só, quanto de neuróticos teríamos neste mundo, o quanto de pessoas solitárias teríamos neste mundo. Por quê? Porque nós não somos feitos para a solidão, e sim para a comunhão, para a comunhão. Traz em si, então, uma existência de comunhão. O homem e a mulher é criado à imagem e semelhança de Deus. E quando nós falamos que o homem e a mulher é criado à imagem e semelhança de Deus, justamente Deus entrega na mão do homem e da mulher a sua obra, a obra da criação, ou seja, nós somos co-criadores de Deus. Deus nos entrega, administramos. E quando a gente fala isso, é muito importante isso, Não existe aquilo que é meu mais, agora é nosso. Nós administramos, nós somos co-criadores. Em nenhum momento Deus falou no livro do Gênesis que a criação, as coisas seriam nossa. Não. Mas sim que nós seríamos administradores das coisas de Deus. Tudo é de Deus, nós apenas administramos. Como a liturgia semana passada falava para a gente. Às vezes nós nos apegamos a carro, nos apegamos a bens, a casa, a dinheiro. E às vezes quando acontece alguma coisa com essas coisas, nós nos revoltamos, nós abandonamos. Não. Tenha sempre essa consciência. O único apego que a gente deve ter é o apego a Deus. O resto a gente administra. Nós somos co-criadores, até mesmo na nossa família, na nossa casa. Às vezes a gente não entende muito bem isso, porque nós queremos se tornar dono das coisas. E nem tudo que é material dura eternamente, a gente sabe disso. E quando a gente perde, a gente então se revolta. Então é bom a gente ter essa consciência, administrar a obra da criação, ser co-criadores. O casal se tornará uma só carne. Se tornará, fazerá tudo em comum. E o matrimônio, meu irmão e minha irmã, ele tem duas finalidades muito importantes. Unitivo e procriativo. Essas duas finalidades são importantes do matrimônio. Unitivo e procriativo. O que é unitivo? De união. O homem que se une a uma mulher. Então, unitivo, uma primeira finalidade do matrimônio. E a segunda finalidade do matrimônio é procriativo. O que é procriar? É ter filhos. Então, justamente isso, unitivo e procriativo, a geração dos filhos. E às vezes a gente pode até perceber,
que tantos casais podem nos procurar, né, dizendo justamente isso: Padre, eu não posso ter filho, tanto eu quanto a minha esposa, não podemos gerar filhos, mas é justamente isso, né? A gente precisa entender que o gerar filhos aqui, nesse caso, pode ser gerar filhos de coração também, né? Gerar filhos, talvez não é só biologicamente, mas um casal pode gerar filhos de tantas formas, né? Pode gerar vida na vida do outro de tantas formas, né? Então isso também é procriar, né? Dar vida para a vida do outro. Talvez você não tenha um filho que seja seu, né? Biologicamente seu, mas talvez você tenha afilhados, tenham pessoas que possam ser então considerados como filhos, né? Filhos de coração. Né? E a adoção é uma forma muito bonita de acolher uma criança, de acolher um adolescente, né? De cuidar deles, daqueles que muitas vezes não têm o pai e a mãe, enfim. Diversas formas a gente pode, né, gerar, a gente pode criar filhos, tá bom? Então vamos pedir que Deus, né, nos ajude, nos auxilie nesta nossa caminhada, tá bom? Pensemos nisso, nessa dimensão do diálogo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.